E aí, people and pipa, bem-vindos ao canal Os Canteando, eu sou o Leonardo Rios e... Risadinha Xuxa. Finalmente eu assisti ao filme do Coringa. Eu, como fã de quadrinhos, não ia perder essa, né? Até que demorei para assistir. Eu devo dizer que eu sou um cara muito tradicional com relação aos personagens que eu gosto. Então, eu não sou grande adepto a mudanças muito drásticas na mitologia dos personagens já consagrados, de um modo geral. Mas de uns tempos pra cá, desde Smallville, fui entendendo que algumas produções sofrem modificações e que você tem que entender isso como universo paralelo. Tem alguns casos em que essas mudanças são aceitáveis por ser universo paralelo, e tem casos que as mudanças são muito bruscas e incomodam. E você pegar um filme de um vilão cuja origem está intimamente ligada à origem do herói que ele enfrenta, o arqui-inimigo dele, e fazer um filme deste vilão que não tem nada a ver com o herói, eu acho uma mudança um pouco demais na mitologia. Coisas como Smallville, eu me irritava no começo, as mudanças na mitologia, mas eu fui entendendo que era outro universo, não tinha obrigação de seguir 100% do cânone, mas padrões essenciais para o cânone tinham que ser seguidos. Tendo entendido isso no Smallville, eu comecei a apreciar um pouco mais as diferenças. Aí começaram a anunciar filmes de vilão. Fizeram o filme do Venom, cuja origem da mitologia do Venom está intimamente ligada com o Homem-Aranha. E o filme do Venom não tem nada com o Homem-Aranha. Então esse tipo de mudança é mudança brusca demais. É como se você fizesse, um filme do Superman que ele não veio de Krypton, ou um filme do Homem de Ferro que ele não seja o Tony Stark. É demais, entendeu? Filme do Hulk em que ele não fica verde, que ele fica outra cor. Tudo bem que o Hulk já foi de outra cor, mas o filme que o Hulk fica amarelo é uma mudança muito brusca. Pequenas mudanças eu admito. E foi anunciado o filme do Coringa, que eu acho o maior vilão dos quadrinhos. Meu personagem favorito é o Superman, todo mundo sabe disso. Todo mundo que me conhece sabe disso. Mas eu admito que o Batman é quem tem o melhor vilão. Apesar de eu gostar muito dos vilões do Superman, alguns são ridículos, mas eu gosto muito dos bons vilões do Superman. Mas quem tem o melhor vilão é o Batman. Eu sempre adorei o Coringa, com exceção de um ou outro, mas quase sempre eu gosto das versões do Coringa em outras mídias. Adoro o Coringa do César Romero, do Jack Nicholson, do Mark Hamill, do lendário Heath Ledger. E foi anunciado o filme do Coringa que nada teria a ver com o Batman. Aí claro que eu torci o nariz pro projeto. Só que aí o material promocional foi sendo divulgado e eu comecei a achar interessante. Tudo isso que eu tô falando reflete o sentimento de muita gente. Muita gente tem esse tradicionalismo dentro do coração com relação a esses personagens consagrados. Torceram o nariz para a notícia de que o filme do Coringa estava sendo feito, mas que quando viram o material promocional começaram a se encantar. E eu fui um desses, né? Eu tô no meio dessa boiada, então eu comecei a ficar animado. Aí as notícias foram saindo de que o filme começou a agradar de tal maneira que no Festival de Veneza, eu acho, né? O filme foi aplaudido por 8 minutos. Eu costumo, apesar de ficar empolgado, eu costumo ter um pouco de medo desse tipo de expectativa, porque a chance de eu não achar o filme tudo isso é muito grande. Então eu como em muitas outras ocasiões, eu fiquei dividido entre ficar feliz pelo resultado. O filme foi aplaudido por 8 minutos, embora eu ache 8 minutos de aplauso é demais. Não porque o filme não seja tudo isso, mas você ficar 8 minutos batendo palma, haja mão, né? Eu fico 2 minutos batendo palma pra uma coisa, a mão já fica toda vermelha. Enfim, eu acho 8 minutos um pouco rasgação de seda demais, mas eu devo dizer que o filme vale, viu? Mas eu tinha, assim, um pouco de medo Eu tinha 2 medos. Eu tinha medo de não gostar tanto, porque o hype tava lá em cima. E o outro medo é de eu ficar muito mal, por causa do grau depressivo que o filme propõe no espectador. Muitas pessoas relataram, inclusive conhecidos meus, que saíram do cinema numa bad. Então devo dizer 2 coisas. Sim, eu achei o filme muito bom, mas não achei um filme divertido. Tanto que o filme levou algum tempo para me ganhar. E eu não fiquei numa bad. Então os meus 2 medos não se concretizaram. Mas por que eu
não fiquei numa bad, talvez, sendo que eu sou muito suscetível a isso, porque eu olhei o filme com olhos de fã de quadrinhos. Então, claro, eu me deixei envolver pelas emoções, que eu já vou falar um pouquinho. Vale lembrar que esse vídeo não tem spoiler. Eu fui embarcando nas emoções do personagem, mas eu fui me deixando levar por cada traço do Coringa que foi aparecendo ao longo do filme. Então, em outras palavras, eu estava sim me compadecendo daqueles perrengues que o Arthur Fleck passa no filme. Isso não é spoiler, todo um trailer já mostra isso. Só que eu ficava mais encantado, o que me pescou no filme era: putz, olha, essa atitude é típica do Coringa. Olha essa outra, é típica do Coringa. Eu vi pessoas falando que os personagens estão descaracterizados. Estão um pouco, não vou negar. Só que muito do status quo do personagem aparece ali de maneira sutil. Então a gente pode concluir que o personagem, como a gente conhece, só viria a existir nos eventos depois do filme. O filme entrega o início do Coringa. Então o Coringa que ficou estabelecido, que a gente conhece, com as atitudes que a gente conhece, com a personalidade que a gente conhece, você imagina que depois que subirem os créditos, a vida dele daqui pra frente vai ser aquilo que a gente conhece. Então, muita gente acha que até o filme acabar, o Coringa não apareceu. Eu discordo. Vários pontos do Coringa apareceram ali, não posso dizer quais, porque seria spoiler. Então eu concluo que, somando essa pista aqui, do que ele pode ser no futuro, mas essa pista ali, ele sim pode e provavelmente vai se tornar o psicótico com aquelas atitudes do Coringa clássico, embora o background dele não seja o do Coringa clássico. Achei um filme bom, com uns 2 tropeços de roteiro, mas falar desses tropeços é dar spoiler. Depois, se outro membro da trupe tiver assistido o filme e quiser debater, a gente faz um vídeo com spoiler, debatendo, esmiuçando mais o filme. Mas eu devo dizer que é um ótimo filme, é uma experiência cinematográfica muito boa, e para as pessoas que não têm esse apreço pelo Coringa das outras mídias, pelo Coringa da mitologia, como eu tenho, quem é fã de cinema pode embarcar nos perrengues do personagem mais do que eu. Mas eu repito que apesar de eu ter ficado mais maravilhado com traços do Coringa ainda aparecendo aos poucos, eu também senti um pouco do que o filme propunha, no sentido de me sentir mal. Porque o que o filme propõe é isso, é você sentir-se mal e você avaliar os seus próprios conceitos de bem e mal. Eu acho que essa é a intenção, essa foi a intenção dos realizadores. Não foi necessariamente contar como o Arthur Fleck se tornou vilão. Eu acho que isso é o pano de fundo para fazer você, espectador, se imaginar como você lidaria com aquelas situações, e muitas vezes você acaba torcendo pro vilão. Você sabe que ele tá fazendo maldade, que ele é vilão, e você sente aquela catarse quando ele revida. E que numa primeira instância, numa primeira análise, é errado você sentir empatia por uma maldade que o cara fez. Aí depois você se pega, eu pelo menos me peguei em vários momentos do filme, pensando por que eu senti isso. Depois eu acabei me perdoando por causa de outras coisas que aconteceram no filme, eu acabei perdoando por que eu senti aquilo. Então eu acho que essa é a intenção primária do filme. Eles usam secundariamente a história do Coringa para contar primariamente como é que um ser humano sucumbe a fazer maldades. Eu acho até que é por causa desses sentimentos que o filme suscita em você que houve aquela polêmica, que esse filme poderia gerar homicidas, poderia desencadear atos homicidas, talvez por causa disso. Eu não acho que é pra tanto, o filme não faz você querer cometer atos de atrocidade, mas ele promove uma reflexão interna de cada espectador, pelo menos em mim e na maioria das pessoas
que eu vi falando sobre o filme. Agora, falando um pouco de pontos isolados. Roteiro eu achei bacaninha, não achei nada extraordinário, mas achei bacana. Como as coisas se concatenam. Eu vi gente falando que o discurso foi raso. O discurso, a bandeira que ele levanta, não sei dizer se foi raso. O que eu sei é que ele promove reflexão interna. Então, eu não dei tanta importância para a bandeira, então, para a mensagem que o filme passa. Embora eu discorde de alguns críticos que eu vi, de que o filme defende o vilão como se fosse um herói. Eu não acho que seja isso. Eu acho que no final, o Coringa, que surge no final do filme, ele é meio que um líder de gente errada. Então não vou falar mais que isso para não dar spoiler. Mas eu vi dessa forma. Logo, eu interpretei, repito que isso é a minha interpretação. Interpretei não como um vilão sendo glorificado, e sim como o surgimento de um líder de gente ruim. Então se o Coringa é glorificado nas suas maldades, liderando um grupo de gente que também é errado, então isso é mais um alerta como mensagem, e não uma glorificação do que está errado, assim como um alerta do que está errado. A gente testemunha hoje em dia, no campo político, até na cultura nerd, gente polarizada demais, tendo um seguidor ou outro, cegamente um seguidor ou cegamente o outro seguidor, e tentando ofender quem segue o rival. A gente tem muito isso. Então, na minha interpretação, a mensagem do filme é de que, só sedimentando aqui meu argumento, a mensagem que eu entendi é que se você enlouquece, você pode se tornar um líder de gente ruim. E você ser um líder de gente ruim, você só agrava a situação. Mas eu acho até que essa mensagem não é o cerne do filme. Ele tem um desfecho assim, porque ele tem que ter um desfecho e tem que tomar uma posição. Mas eu creio que a intenção do filme, porque o filme não se resume só ao que acontece no final. O filme é uma trajetória. E a trajetória é fazer você se ver na pele daquele personagem e fazer uma análise dos seus próprios valores. Então sim, as chances de você sair do cinema, pelo menos momentaneamente, mudado, são bem grandes. Talvez aí alguns críticos tenham tido receio de haver massacre por conta desse filme. Mas ainda creio que você pode sair do filme se sentindo mais louco ou mais são, percebendo que alguns sentimentos do Coringa você também tem. Então você pode sair do cinema tentando se conter um pouco mais e disposto a se comportar melhor. Falando um pouco agora eu não sou um crítico, eu sou só um fã. Tanto que se eu fosse crítico, eu faria crítica de todos os filmes, que é uma obrigação do crítico. Eu só falo sobre os filmes com a pegada que eu gosto. Então eu sou um fã, que emite uma opinião. Então, mesmo assim, eu não pude deixar de perceber a fotografia do filme é lindíssima, apesar da cidade ser velha, ele faz de uma maneira que aquela decadência te deixa imerso mais na história, ajuda você a ficar imerso na história. Você sente aquele cenário, você não só vê, você sente o cenário. E a direção também achei muito boa, e repito, não sei se a direção não fosse boa, se eu perceberia. O que eu achei é que as cenas foram boas, com um defeitinho ali que se eu apontar também eu dou spoiler, mas que refletindo sobre o filme, talvez seja proposital, mas isso só depois num possível outro vídeo com spoilers para debater. Mas tirando essa única falhazinha, eu acho que a direção foi bem competente. É difícil até acreditar que quem fez esse filme é o mesmo diretor de Se Beber Não Case, que é um filme que eu também gosto, mas uma pegada muito diferente, só mostra a versatilidade do diretor. E, por último, mas não menos importante, a interpretação do Joaquin Phoenix, que, cara, é muito boa. Eu detesto ser clichê aqui, mas o cara merece um Oscar. E se não derem um Oscar pra ele... Eu tinha falado isso do Taron Egerton, que fez o Elton John no filme Rocketman. Eu falei do Taron Egerton porque se o Rami Malek ganhou o Oscar por Bohemian Rhapsody, o Taron Egerton merecia também. Só que isso até apareceu o Joaquin Phoenix. Olha, cara, Joaquin Phoenix entregou
uma das melhores atuações que eu já vi nos últimos tempos, né? Adorei. Impossível não comparar ele com o Heath Ledger. Todo mundo que assistiu Batman, o Cavaleiro das Trevas, fez essa comparação em algum momento. E eu posso dizer que eu fico em cima do muro com prazer, porque eu gostei dos dois. Não sei qual é melhor. Na minha maneira de ver, Heath Ledger tinha uma vantagem que o Joaquin não teve, e o Joaquin teve uma vantagem que o Heath Ledger não tinha. Quais são? O Heath Ledger tinha a vantagem de já mostrar pra gente um Coringa pronto para fazer coringuices, e coringuices contra o Batman. Tudo bem que ele não faz só contra o Batman, mas ele faz coringuices pro Batman vir remediar. Ou seja, o Heath Ledger, ele já mostra mais o que o fã do Coringa e fã do Batman, fã de quadrinhos quer ver. Então as chances de você gostar do Heath Ledger, e claro, para ser aprovado fazendo isso, ele tem que fazer muito bem. Se ele entregasse isso que eu tô falando, de coringuices contra Gotham, contra o Batman, de maneira porca, as pessoas não o aclamariam como aclamaram. Então ele fez muito bem, por ele ter feito muito bem, se tornou o Coringa célebre que se tornou. Mas, tendo um material já consagrado para trabalhar, que eram as coringuices, coisas que os fãs queriam ver, eu creio que era mais fácil para ele ser aclamado do que para o Joaquin Phoenix. Que o Joaquin Phoenix não tinha não tinha tantas coisas de Coringa para entregar no roteiro. Então, você conquistar o fã de quadrinhos como eu é um pouco mais difícil do que foi pro Heath Ledger. Então o Heath Ledger tinha essa vantagem de ter um material mais garantido para trabalhar. Repito que se ele não tivesse feito um bom trabalho com esse material garantido, não teria se tornado o que se tornou. Mas ele tinha essa vantagem. E qual que é a desvantagem do Heath Ledger em comparação com o Joaquin Phoenix? É que o Coringa não tinha todo o tempo de tela. O filme não era só dele, embora ele tenha roubado a cena. Vamos agora pro Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, qual é a vantagem do Joaquin Phoenix? É o oposto do que eu falei do Heath Ledger. Joaquin Phoenix, ele teve o filme todo a chance de aparecer mais vezes em tela para entregar uma ótima atuação. Vamos chutar que o Heath Ledger tinha, 1 hora de atuação em frame. O Joaquin Phoenix teve 2 horas, porque o filme inteiro ele aparece. Só consigo lembrar de uma cena em que ele não aparece, e essa cena que ele não aparece é muito curta. Então o Joaquin Phoenix teve 2 horas em cena, em frame, para poder entregar. E a desvantagem do Joaquin Phoenix é que ele não tinha tanto material consagrado para entregar pro fã. Ele tinha que primeiro mostrar um cara sofrendo, para depois chegar no Coringa e aí sim fisgar o fã. Por isso eu não consigo decidir qual é o meu favorito, porque um entrega coringuices e atuando bem pra caramba, o outro entrega menos coringuices, mas entrega uma interpretação. Os dois foram bons atores, mas o Joaquin, nossa, é difícil até explicar. O Joaquin entrega mais atuação e o Heath Ledger entrega mais coringuices. É isso. Olha, eu vou dar 5 de 5. Eu adorei o filme, né? Mas repito, não é um filme divertido. Mas o filme os filmes não precisam ser necessariamente divertidos para serem bons, né? Não me diverti, por exemplo, como me diverti assistindo Rambo, assistindo Yesterday. É outra pegada, é outro tipo de sensação que o filme causa em você. E um filme que gera discussão. Então, do meu ponto de vista, nota 5 de 5. Se você curtiu essa opinião, não vou dizer que é análise, mas a opinião deste fã do Coringa, já deixa um like pra mim, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos, viu? Eu tô doido pra assistir ao próximo filme nerd que vem por aí, que é o Exterminador do Futuro. Vai ter vídeo aqui nos Canteando. Isso aí, um abraço pra vocês, muito obrigado aí pela audiência. Fui!